Gente, bom dia para todo mundo, né? Fim de semana, campeonato estadual e dia de semana, Brasileirão. Amanhã é dia do Cruzeiro jogar contra o Coritiba, jogo no Mineirão às 9h30 da noite. E aí o ambiente do Cruzeiro, nesse momento, certamente, pelo menos um pouquinho melhor agora, depois da vitória contra o Betim. E se no domingo o resultado contra o Betim foi muito importante, amanhã é a mesma coisa. Porque na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente precisa nem lembrar aqui, né? Aquela derrota por 4-0 para o Botafogo. O Cruzeiro precisa dar uma resposta para a torcida e tem que ser agora contra o Coritiba. Para esse jogo agora, o Caio Jorge, que foi poupado no fim de semana, vai estar de volta, só que tem dor de cabeça para o Tite. E não é qualquer dor de cabeça, porque na zaga o Jonathan Jesus está fora. E a tendência é que jogue o João Marcelo. O João Marcelo, se a gente parar para pensar, ele era a terceira opção de zagueiro. Tinha o Djalma, só que o Djalma, ele ficou fora muito tempo. Então agora ele tem um processo avançado de recuperação agora para voltar aos gramados. O Djalma ficou fora desde a semifinal contra o Coritiba, contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Pode pintar agora como opção. Então é uma dor de cabeça. E agora no final de semana também, a equipe do Tite voltou a vencer, né? Então assim, isso dá um certo alívio, um momento para conseguir uma virada, pelo menos agora, no Campeonato Brasileiro. Wagner. Com as primeiras do dia, nesta quarta-feira de treinamento à tarde na Toca da Raposa 2, é quando o Cruzeiro vai fechar a preparação, teremos os jogadores se concentrando, porque na quinta, 9h30, Mineirão, é o duelo com o Coritiba, segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada que já tem jogos nesta quarta-feira. Teremos Flamengo e Internacional. O jogo no Maracanã, às 7h da noite. Teremos em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Teremos na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. O jogo às 8h da noite. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, 7h da noite. Teremos Remo e Mirassol, 8h da noite, no Mangueirão, em Belém do Pará. Teremos também Palmeiras e Vitória na Arena Barueri, às 9h30 da noite. Teremos também 9h30 em Porto Alegre, Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo. E os outros jogos são na quinta-feira. O Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador, quinta, 7h da noite. Quinta, 8h da noite, Rio de Janeiro, São Januário, Vasco e Chapecoense. Quinta, 9h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Coritiba. Um jogo ficou para o dia 19 de fevereiro, que é o duelo entre Atlético Paranaense e Corinthians em Curitiba. É essa a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o nosso Cruzeiro buscando a reabilitação. Venda de ingressos ainda não empolgou. Teremos um público aí. A previsão divulgada foi de 30 mil, mas eu acho que vai ficar bem abaixo disso, hein? Não sei nem se vamos chegar em 20 mil torcedores nesta quinta-feira. A venda segue, ingresso.cruzeiro.com.br. Claro que o torcedor está ali chateado com este momento, mas quem puder, bora ao Mineirão. É sempre importante ter o apoio da Nação Azul. Independentemente disso, o Cruzeiro precisa dar uma resposta positiva para trazer esse torcedor de volta neste início de temporada, neste duelo, diante da equipe do Coritiba. Preparação será encerrada na tarde desta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Se Djalma treinar mais uma vez de forma integral, deve ser relacionado, a princípio ficando no banco. Luiz Sinisterra, fica a dúvida. O jogador treinou ontem com o grupo pela primeira vez, de forma integral, e aguarda aí mais treinamentos para passar confiança e voltar a ser relacionado. Se vai ser para essa quinta, temos que aguardar. O fato é que Caio Jorge está de volta depois de ser poupado diante da equipe do Betim. Com isso, técnico Tite vai mudar a zaga. Jonathan Jesus machucado, 6 a 8 semanas de recuperação. Deve dar lugar a João Marcelo, já que Djalma ainda não está 100%, com 100% da sua condição. Fica a dúvida se vem alguma alteração na direita, 3 para uma vaga, William, Fagner e Cauã Moraes. O Gerson deve seguir no meio campo, Arroio é titular no ataque e o Caio Jorge entra na vaga do Chico da Costa. O Chico da Costa que já está entregue ao departamento médico para esse período de recuperação de 6 a 8 semanas por causa da lesão muscular sofrida diante da equipe do Betim.
Sobre zagueiro, nenhuma novidade, mas a informação que a gente trouxe ontem é que, dependendo, o Cruzeiro pode sim ir ao mercado para buscar um defensor ainda nesta janela. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!